Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Pare tudo o que está fazendo agora. Respire fundo, feche os olhos e acalme profundamente o seu coração diante da presença viva e poderosa do Deus Altíssimo. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio do ano de 2026. E este é o dia que o Senhor preparou para que a sua casa seja restaurada, para que o seu lar seja inteiramente blindado e para que a paz volte a reinar entre as quatro paredes onde a sua família vive. Eu peço que você visualize comigo o céu se abrindo sobre o telhado da sua moradia, as nuvens rasgando ao meio e descendo do alto uma poderosa milícia celeste de anjos vestidos de luz, e à frente desta milícia desce o glorioso príncipe, São Miguel Arcanjo, empunhando a sua espada de fogo, descendo pessoalmente sobre cada cômodo onde a sua família dorme. Ele vem com pressa. Ele vem porque o seu clamor foi ouvido nas alturas e nada o detém. Iniciemos o nosso clamor traçando sobre nós o sinal da nossa vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Filho e filha, a palavra de Deus tem o poder de derrubar muralhas, de erguer fortalezas e de selar pactos eternos, no instante em que ela é proclamada com fé. Para o nosso combate de hoje, o Senhor nos entrega uma promessa poderosa registrada no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste muita atenção nestas palavras divinas, porque elas vão muito além de uma simples frase pronunciada por um patriarca antigo. Elas são um decreto, uma declaração de soberania espiritual sobre cada cômodo, cada porta, cada janela, cada pessoa que vive sob o seu teto. Josué não negociou com as forças das trevas. Ele cravou no chão a estaca da sua fé e proclamou em alta voz que naquela casa só haveria um Petus Seit, Duvis, Duvive, Sub, Duvis, único Senhor. E este mesmo decreto está disponível para você, porque a palavra do Senhor não envelhece, não perde força e não retrocede. Ela é viva, eficaz e mais cortante que toda espada de dois fios. E quando você a recebe no coração, ela começa a operar antes mesmo da sua oração terminar. Ela já está se movendo dentro das paredes da sua casa. Neste exato momento, meu amado irmão, eu sei do que estou falando, porque o Espírito Santo me revelou, enquanto eu preparava esta oração, que dentro do seu lar existe uma dor que ninguém vê de fora, uma ferida que não sangra, mas dói, uma rachadura que não aparece nas paredes, mas separa pessoas que dormem na mesma cama. As conversas viraram silêncio, as refeições viraram obrigação, os olhares se desviam, o toque desapareceu e o que antes era abraço hoje é distância. Pior do que o cansaço do corpo é o esgotamento da alma de quem ama e não sabe mais como chegar perto. E o pior de tudo é que existe algo invisível operando neste cenário. Existe a muralha invisível de gelo entre cônjuges erguida, não pelas pessoas, mas pelo inimigo das almas, que se aproveita de cada palavra dura de cada noite, mal dormida de cada acusação, respondida para colocar tijolo após tijolo entre você e quem você mais ama. Essa muralha congelou o afeto, travou as palavras de carinho e fez com que os filhos crescessem dentro de um lar onde o ar é respirável, mas o calor sumiu.
Mas a promessa de Deus para você é de que esta muralha vai ruir, é de que este gelo vai derreter sob o sopro quente do Espírito Santo, é de que a sua casa vai conhecer novamente o som da risada espontânea e do espontânea. Beijo, dado sem motivo, e da mão que procura outra mão debaixo da mesa, porque onde São Miguel Arcanjo pisa o inimigo recua, e onde Cristo reina o frio da divisão, não tem permissão alguma para permanecer. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe invencível das hostes celestiais, nós clamamos pela vossa poderosa intercessão neste momento de batalha profunda contra o inimigo que tenta destruir os lares cristãos. Vós, que sois o guardião dos altares e dos tetos onde Deus é honrado, descei agora mesmo com o vosso exército de anjos, guerreiros, sobre a vida desta pessoa que ora comigo e sobre cada parede de cada cômodo da sua casa, com a autoridade espiritual que me foi conferida pelo sangue de Cristo, eu ordeno que toda obra das trevas erguida contra esta família seja agora demolida, reduzida a pó e lançada para fora das fronteiras desta moradia diante do trono inabalável do Cordeiro Vencedor. Glorioso São Miguel Arcanjo, entre agora pela porta de entrada desta casa, atravesse com a vossa milícia o batente que separa a rua do interior do lar e dê o primeiro golpe contra todo espírito de discórdia que entrou junto com as visitas amargas, que entrou junto com as palavras tóxicas, que escaparam pelo telefone, que entrou junto com a fofoca, que sussurrou veneno aos ouvidos dos moradores. Sai espírito de divisão, sai espírito de mentira, sai espírito de ressentimento, sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré e nunca mais ouse pisar nesta morada. Vá agora para o pé da cruz, onde sereis julgados e jamais retornareis. Avance, ó São Miguel, sobre a sala onde a família se reúne e onde tantas vezes a televisão silenciou conversas e onde tantas vezes a discussão acalorada interrompeu. O jantar passe a vossa milícia celeste por cada sofá, por cada poltrona, por cada mesa de centro, e queime com fogo do céu toda a fumaça tóxica da contenda que ainda paira no ar deste cômodo. Lave cada superfície com o sangue do Quenon, Cordeiro que tem poder de purificar até a memória dos espaços e dos objetos e das palavras pronunciadas em fúria. Avance, ó príncipe, sobre a cozinha, lugar sagrado do alimento e do encontro, e expulse de lá todo espírito de queixa, toda boca amarga, toda murmuração levantada sobre a panela e sobre a pia. Limpe a chama do fogão, limpe a torneira, limpe a mesa onde se parte o pão e onde a família deveria celebrar a comunhão e não a guerra. Avance, ó príncipe, sobre o banheiro, lugar de descanso e de intimidade, e expulse dali todo espírito de vaidade ferida e toda lágrima escondida que escorre debaixo do chuveiro. Avance, ó São Miguel, sobre os quartos, especialmente sobre o leito conjugal, este leito que Deus desenhou como altar de aliança e que o inimigo tentou transformar em campo de mágoas. Afaste deste leito toda a muralha invisível de gelo entre cônjuges, desfaça com a mão poderosa de Deus toda a barreira espiritual que separa marido e mulher debaixo do mesmo cobertor e queime as teias de aranha espirituais penduradas nos cantos do teto, teias tecidas pelo inimigo durante anos de noites mal resolvidas. Avance, ó príncipe, sobre os quartos das crianças e dos jovens, passe a sua mão protetora sobre cada travesseiro, selando os sonhos. Contra todo o pesadelo e contra toda voz estranha que tenta sussurrar inveja contra os pais ou rebeldia contra o lar. Avance, ó príncipe, sobre o quarto da pessoa mais idosa desta casa e expulse dali todo o espírito de abandono e de esquecimento que tenta convencer o coração velho de que ele já não importa mais.
E por fim, São Miguel ergue uma muralha de fogo ao redor de toda esta moradia, uma muralha que sobe do chão até o céu e que nenhuma força das trevas consegue atravessar, nem por baixo, nem cima, nem pelos lados. E agora, ó glorioso, São Miguel Arcanjo, empunhe a vossa espada flamejante, essa lâmina ardente que é símbolo do julgamento divino e que nenhum poder das trevas suporta tocar e desfira sobre esta família os golpes que somente vós sois capazes de desferir. Corta, São Miguel, toda corrente de discussão herdada do pai e da mãe. Corta, São Miguel, toda raiz de divórcio plantada nas gerações passadas e que estende seus tentáculos sobre este lar. Corta, São Miguel, todo nó de ressentimento amarrado na garganta de quem nunca conseguiu pedir perdão. Corta, São Miguel, toda âncora de mágoa antiga que afunda esta família no fundo do mar. Do esquecimento. Corta, São Miguel, todo laço de palavras duras ditas sob a fúria que ficaram suspensas no ar, sem nunca terem sido revogadas. Corta, São Miguel, toda promessa silenciosa de nunca mais perdoar, feita no calor de uma briga. Corta, São Miguel, todo pacto involuntário de afastamento que separa marido e mulher, mesmo dormindo lado a lado. Corta, São Miguel, toda comparação cruel que rouba a paz do lar quando a esposa olha o casamento da vizinha ou quando o esposo cobiça a paz da casa do colega. Corte com a vossa lâmina ardente toda muralha invisível de gelo entre cônjuges erguida pelo maligno e renove, em nome de Jesus, o calor da aliança que foi celebrada diante do altar. Pela autoridade do nome de Jesus, eu renuncio agora, em meu nome e em nome de cada membro desta casa, a toda maldição genealógica de divisão familiar, a todo pacto involuntário feito por antepassados que abriram portas espirituais ao adultério, a todo costume herdado de gritar e bater porta, a toda lei de silêncio imposta como punição entre os meus avós e bisavós, a toda herança de adultério, de abandono, de violência verbal e de lar desfeito. Eu renuncio também a todo modelo doente de relacionamento aprendido na infância e a toda voz que ecoa dentro de mim, dizendo que casamento bom é só o dos outros. E ordeno que esta renúncia desça até a 7ª geração para trás e suba até a 7ª geração frente, alcançando os filhos, os netos e os bisnetos que ainda virão. Quebre-se, neste exato instante, toda corrente que prende esta família a um padrão repetido de sofrimento. Quebre-se toda algema invisível que impede o marido de pedir desculpas. Quebre-se toda mordaça que cala a esposa quando ela quer dizer eu te amo. Quebre-se todo grilhão que mantém os filhos como reféns das brigas dos pais. Quebre-se toda a atadura de inimizade entre irmãos que dividem o mesmo sangue. Quebre-se toda corrente de comparação cruel entre o seu casamento e o de outros, que faz crescer no peito a semente da inveja. Eu repreendo em nome de Jesus toda voz estranha que sussurra ao ouvido das pessoas desta casa, palavras de separação, de traição, de fuga e de desistência. Cale-se essa voz, emudeça essa voz, suma essa voz, porque ela não tem mais permissão alguma de operar onde Cristo é Senhor e onde o inimigo lançou correntes. São Miguel, agora derrama bênçãos onde houve gelo. Cristo derrama fogo onde houve silêncio. O Espírito Santo derrama a palavra de vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre esta casa um novo tempo, um tempo de reconciliação, um tempo de mesa farta, um tempo de risadas espontâneas que voltam a soar pelo corredor, um tempo de oração feita em família, ao redor da mesma vela, acesa, um tempo em que os filhos voltam a contar o dia para os pais, sem medo de serem julgados, um tempo em que o esposo volta a chamar a esposa pelo apelido carinhoso que tinha esquecido. Que cele-se a porta de entrada desta casa com o sinal do Cordeiro Pascal, que cele-se cada janela com o escudo de luz que vem do alto, que cele-se cada cômodo com a presença real de Deus, que cele-se o
leito conjugal como altar de aliança restaurada, que cele-se cada cama de criança como ninho de paz, onde nenhum pesadelo entra, que cele-se o coração do pai contra toda dureza e contra todo cansaço acumulado, que cele-se coração da mãe contra toda mágoa e contra toda exaustão silenciosa, que cele-se o coração de cada filho contra toda rebeldia injustificada e contra toda influência ruim de fora, que cele-se a vida financeira desta família, para que a falta jamais seja motivo de briga, que cele-se a saúde de cada um, para que o sofrimento físico não vire arma do inimigo dentro deste lar, que cele-se o telefone de cada um, para que nenhuma mensagem traiçoeira encontre brecha de entrada, que cele-se a memória de cada esposo e cada esposa, para que o passado de mágoas não volte a envenenar o presente, que cele-se também a língua de cada morador, para que a próxima palavra dita seja semente de paz e não fagulha de incêndio. E neste momento eu lembro de uma testemunha viva da força desta oração, Dona Iracema, costureira na cidade de Petrolina, PE, casada há mais de 30 anos, viu o lar dela rachar, quando o esposo perdeu o emprego e a tristeza dele virou silêncio gelado. Por mais de 2 anos, não houve abraço, não houve palavra carinhosa, apenas o tic-tac do relógio na sala vazia. Ela começou a clamar a São Miguel todas as segundas-feiras, pegando o terço entre os dedos calejados de tanto costurar, e dentro de poucas semanas o esposo a procurou. Na cozinha pediu perdão entre lágrimas e a casa voltou a ser casa. Hoje ela costura vestidos de noivado para as filhas e diz a quem quer ouvir: Naimego, Namairo, que reconstruiu o lar dela com a espada que separa o joio do trigo, a mesma espada que está sendo erguida sobre a sua casa. Neste exato segundo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E agora, pela fé que arde dentro de mim e pela autoridade que recebi do Pai, eu declaro que nesta casa o amor vence o orgulho e a comunhão vence a vingança. Eu declaro que nesta casa o esposo ama a esposa como Cristo amou a igreja. Eu declaro que nesta casa a esposa respeita o esposo como filha de Deus, de cabeça erguida e coração inteiro. Eu declaro que nesta casa os filhos honram pai e mãe e os longos dias prometidos pela aliança caem como chuva sobre eles. Eu declaro que nesta casa não habita mais o espírito de gritaria, nem o espírito de porta batida, nem o espírito de ameaça de separação. Eu declaro que nesta casa o pão é repartido com gratidão, a oração é feita em comum e o nome de Jesus é proclamado na entrada e na saída. Eu declaro que nesta casa o perdão chega antes do sono e a reconciliação chega antes da próxima refeição. Eu declaro que nesta casa o cônjuge mais ferido vai ser o primeiro a dar o passo curativo, porque o Espírito do Senhor derrete o orgulho que parecia eterno nós. Decretamos que toda noite mal dormida vai virar noite de descanso reparador. Nós decretamos que toda discussão sufocada por anos vai virar conversa franca e curativa. Nós decretamos que toda lágrima escondida no banheiro vai virar riso espontâneo na cozinha. Está decretado nos céus que nenhum frio, nenhuma dureza, nenhuma sombra de divisão tem mais permissão de governar este lar, porque acima deste teto está o trono de Deus, e ao redor desta casa está acampado o exército inteiro de São Miguel Arcanjo. Para sempre, amém e amém. Unidos como irmãos. Rezemos agora a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, pela intercessão da nossa Mãe Santíssima Maria, Mãe de todos os lares cristãos, rezemos com confiança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe da Boa Convivência, cobri esta casa com o vosso manto azul e levai à presença de vosso Filho cada dor que ainda mora silenciosa atrás dessas paredes, e cada palavra que precisa ser dita, mas ainda não encontrou coragem para sair. Meu irmão, minha irmã, receba agora a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz profunda dentro do seu lar, a paz duradoura entre você e os seus, a paz que repousa sob as asas de São Miguel Arcanjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acabou de receber a armadura celestial completa aqui no canal Proteção de São Miguel Arcanjo, e a sua casa não é mais a mesma. O céu desceu sobre o seu teto e o exército do Senhor montou guarda em cada porta. Não deixe de se inscrever para manter o seu lar blindado dia após dia. E eu espero você aqui amanhã, no nosso mesmo horário, para continuarmos esta caminhada de fé e de vitórias incontáveis dentro do seu lar. Fique na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção inabalável de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Fique com Deus até amanhã.